Olá, errantes do YouTube! Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vamos agora um pouco mais da série narrar para vocês a série A Lenda de Bruce Lee, onde a filha de Bruce Lee dirigiu, escreveu e narrou a vida do pai que a inspirou. Bruce Lee, que estava passando por dificuldades e não sabia se seria aceito pela sua personalidade difícil, pelos problemas que causou à família no dojo de artes marciais. Será que seria aceito pelo mestre e será que ele conseguiria render o seu espírito rebelde e impetuoso àquilo que ele estava tentando moldar? Também aparece Jones nesse episódio, aquela garota que dançou com o rapaz que batia em Bruce Lee na escola, aquele rapaz que fazia bullying, o Blair, tinha esta parceira que talvez fosse até namorada dele, mas não é contado para nós na série. Será que ela vai finalmente se declarar para ele? Será que Bruce Lee aceitaria uma inglesa? Agora, nesta série, ainda veremos um pouco mais de Bruce Lee se empenhando bastante e se tornando alguém com grandes perícias de artes marciais, tudo em apenas um verão, tudo em apenas um período de recesso escolar. Será que ele se tornará um grande lutador? E ele se sente desafiado por um garoto. Quem será o garoto sem nome que o desafia? Será que o garoto é melhor do que ele? Será que ele é melhor do que o garoto? Quais serão as conclusões que veremos neste episódio? E que confusão ele teria causado ao ir a uma escola rival e enfrentar os alunos de outra escola? Xiaoman, sua parceira de dança e campeã, junto com ele em Hong Kong de Cha-Cha-Cha, vai viajar com Blair para campeonato fora do país, ao passo que Bruce Lee declinou, não quis participar dessa viagem, quis se empenhar no Kung Fu, estava obstinado pela arte marcial. E ela, triste, aguardou por ele até o último instante, pois eles tinham uma ligação romântica, e então seu amigo Alin vai até Bruce Lee levar a notícia de que ela havia partido em viagem, mas Bruce Lee estava empenhado em lutar com seus colegas, pois a regra ali era que ele deveria treinar o básico e aprender com os colegas à medida que tivesse cada um como oponente em luta. E então Bruce Lee estava contente, porque, como vimos no último episódio, ele não podia participar porque não sabia o básico dentro do que o chefe Ie ensinava e ele não estava apropriado para a batalha, mas agora chegou ao ponto de que ele podia praticar. Então, praticando bastante junto com um dos alunos mais experiente, Bruce Lee vai agora poder treinar o combate corporal. E o mestre diz que ele não deveria lutar com este oponente. Bruce Lee diz: não, eu quero porque ele é muito mais experiente do que eu e será um grande desafio para mim, eu sei que eu aprenderei. E ele dizia que não tinha medo de apanhar, não tinha medo de nada que pudesse lhe acontecer, contanto que ele pudesse ganhar a experiência e aprender as artes e as técnicas de combate. Bruce Lee se mostra como tendo se desenvolvido muito rápido, aprendido muito bem as técnicas que foram passadas para ele e conseguindo, inclusive, ter grande vantagem sobre um oponente que estudava mais tempo do que ele. E é até elogiado pelo mestre. O mestre então o chama para poder entender o que Bruce Lee fazia para se desenvolver tão rápido, aprender, e acaba ouvindo que Bruce Lee lia em livros e leu num livro. Quando Bruce Lee conta sua batalha com Blair, o inglês, ele acaba mostrando que tem uma força de vontade fenomenal
pelo desejo de querer sobrepujar o inimigo, de não aceitar ser humilhado. E o mestre então se impressiona que o garoto se empenha muito mais do que simplesmente nas horas que está na escola, que ele treina muito mais do que a média dos alunos. Em sua casa, Bruce recebe a visita de Alin, seu amigo, que reclama que ele não havia ido se despedir de Xiaoman, e Bruce diz que a escolha era dela, que não era vontade dele que ela aceitasse a Blair como parceiro e fossem para o exterior. E Alin fica tão indignado com a atitude do amigo, tentando descrever que Blair olhava para ela como um depravado, um garoto com segundas intenções. E Bruce Lee, então, fica tão irado com as provocações e irritações de Alin que acaba golpeando o amigo no meio da irritação, num ato de impulsividade. Isso chega a chamar a atenção de sua mãe, de seu pai, que estavam no andar de baixo e vêm em socorro de Alin e protestam contra Bruce Lee para que ele não faça esse tipo de atitude, pois ninguém entendia o que estava acontecendo. E Bruce Lee diz que perdeu seu controle diante de tudo aquilo que estava acontecendo com Xiaoman. No Centro de Artes Marciais, o professor faz um desafio entre os alunos, pois ele tinha sido convidado a dar uma série de palestras em outros lugares, toda a Ásia, e levaria os melhores alunos que fossem selecionados. Bruce Lee, então, é posto para lutar com um colega, no entanto, nem foi dado e desferido um golpe que fosse e o mestre já determina a vitória do oponente de Bruce. E Bruce protesta, dizendo por que disso, que não era justo, que ele estava fazendo o seu melhor e com certeza venceria. Então, Zong, o responsável, logo abaixo do mestre, o repreende, dizendo a ele que não é assim que se faz, não se fala assim com o mestre. E Bruce Lee continua indignado até que o mestre diz: muito bem, continue lutando. E durante o embate, Bruce Lee é abatido pelo rapaz por duas vezes e é vencido de forma que não tinha como reverter a solução da batalha. E realmente o mestre tinha uma grande visão acurada a respeito do que estava acontecendo e sabia, mesmo antes da luta, qual dos dois era o aluno com mais excelência. Bruce, humilhado, sai de dentro do centro e vai até a árvore externa, onde fica praticando e golpeando, como é um hábito seu já há um bom tempo fazer. Quando aparece um rapaz que, o observando, apenas testemunha enquanto cresce uma sensação de desafio de que aquele rapaz era alguém que expressava seus sentimentos através das artes marciais e que se empenhava sem aceitar a derrota. Logo veremos esse garoto misterioso que será muito importante para todo o decorrer da série. O professor então vai ao cais com seus alunos, levando consigo apenas os melhores, dos quais Bruce Lee não faz parte, pois apenas havia estudado artes marciais com o máximo de empenho, mas não o suficiente para se tornar o aluno mais top de todo o grupo. O mestre chama a Zong e aconselha-o, enquanto estiver tomando conta em seu lugar do Centro de Artes Marciais, que ele se empenhasse em desenvolver todos os alunos, especialmente a Bruce Lee, ensinando-lhe mais técnicas e fazendo-se aplicar mais a tudo aquilo que ele estava se desenvolvendo, pois era um rapaz de grande potencial. E, ao questionar a Zong por que o mestre o havia rejeitado, o mestre havia dito que se impressionava com a técnica que havia aprendido com o seu tio, mas, no entanto, ele se mostrara uma pessoa muito mais agressiva do que o mestre estava apreciando e por isso foi rejeitado.
Enquanto isso, Jones, a inglesa da turma de Bruce Lee, se mostra interessada nele, vai até seu amigo Alin perguntar por onde andava Bruce Lee. E Bruce Lee estaria no dojo de artes marciais, ao qual ela vai atrás, e o convida para tomar café, onde ela mostra interesse por ele a respeito de estar magoada com Blair, não querer mais falar com ele, por se sentir traída por ele ter ido viajar com Xiao Man, mas, no entanto, ela demonstra que gostava de Bruce Lee. Enquanto isso, o pai de Alin diz que não quer que Alin ande com Bruce Lee, não aprova o relacionamento de amizade dos dois. Mas Alin acaba se encontrando enquanto faz uma entrega para seu pai e acabam discutindo sobre o relacionamento dele novo com a Jones, se realmente ele se interessava por ela, se ele se esqueceu de Xiaoman ou não, e todas estas coisas que estavam acontecendo na vida dos dois, até que Bruce Lee acaba cruzando com o mesmo garoto que apareceu, ao qual eu chamei a atenção aqui, e esse garoto, olhando para Bruce Lee, causa nele uma sensação de estranhamento e os dois se desgostam, colocando-se como que dois espíritos se afrontando, duas pessoas se desentendendo, sem sequer proferir uma só palavra, os dois acabam criando nesse dia uma grande rivalidade, porque Bruce Lee volta até o garoto e acaba o desafiando a sair de sua frente, pois estava o incomodando com o seu olhar. E então os dois se rivalizam e começam a lutar, apesar de Alin dizer que o rapaz era muito pequeno e magro e seguramente Bruce Lee iria acabar com ele, o deixando, quem sabe até, numa situação muito inconveniente. E quando os dois se embatem, o surpreendente acontece. O garoto realmente tinha uma grande capacidade de artes marciais, fazendo um estilo que se parece muito com Shaolin, na minha opinião. Os dois acabam se impressionando um ao outro e Bruce Lee nota que o garoto é muito capaz, tem uma perícia muito grande e ele acaba por vencer a Bruce Lee. Xiaoman, depois de todas as férias e de todo o percurso, volta com o troféu para a escola, de mãos dadas com Blair, ao qual é aplaudida por todos, e Bruce Lee novamente não está lá para fazer a sua menção e dar as honras à garota. E ela está muito magoada com ele desde então, e enquanto todos os honram, Bruce Lee está apenas observando da janela da classe e Jones está com ele, os dois a sós. E Jones então encontra um perfeito momento para demonstrar o seu grande afeto por Bruce Lee e finalmente lhe dá um beijo. Bruce Lee, então, emocionado com o gesto da menina, ele faz com que ela se sinta desafiada, dizendo que não aceita o beijo dela, a não ser que seja na frente de toda a classe. Ela diz que o faria com todo prazer se ele simplesmente soubesse como beijá-la bem. Alin, em suas entregas, acaba indo ao centro de artes marciais que havia ali e encontra o mestre para entregar-lhe uma encomenda de peixes e acaba reconhecendo o garoto que enfrentou a Bruce Lee e percebe que o garoto era um empregado. Bruce Lee, então, não acreditando em Alin, decide-se ir até onde o garoto havia sido visto, o centro Wang Wuchen, do mestre Wang, que era um centro de artes marciais oponente ao centro onde ele estava. Enquanto o mestre Wang recebia este senhor que aparecerá novamente no decorrer da série, que é uma pessoa de não muito boa índole, mas com muito interesse assistia
ao desafio de Bruce Lee e via o empenho do garoto em ser melhor do que quase todos os alunos do mestre Wang. Mas quando aparece o rapaz que havia dito a Bruce Lee que seu nome é Kung Fu, sim, ele disse que seu nome era Kung Fu, então é nomeado para lutar com Bruce Lee e mostra novamente ter perícia muito superior, conhecimento de artes marciais muito maior, e acaba derrotando a Bruce Lee após alguns poucos minutos de. Bruce Lee é expulso de forma humilhante do Centro de Artes Marciais, sendo arremessado por todos os alunos porta afora para a calçada. A Lin acaba contando aos pais de Bruce o que havia acontecido, preocupado com as confusões que Bruce Lee estava empenhado. E Zong recebe uma carta do mestre Wang que causou grande comoção, causando uma humilhação, e Zong acaba batendo em Bruce, fazendo com que este se sinta em seu lugar. Realmente foi algo muito ruim o que Bruce havia feito, deixando Zong muito irado. E ao descobrir que Bruce Lee havia apanhado muito mais no dojo, Zong então se compadece de Bruce Lee e diz aos colegas que o amparem, mas Bruce não aceita. Então Zong explica a Bruce que aquilo tudo poderia causar uma briga entre os dois centros de artes marciais e aquilo de lá poderia ser algo que poderia causar inclusive ferimentos gravíssimos ou até mortes. Bruce Lee não fazia ideia do que havia feito, no entanto ele dizia que não se envergonhava, pois sabia que podia aprender muito com isso e que com aquela surra que ele levou, ele aprendeu a como era o estilo daquela outra escola e que ele queria agora conseguir unir os dois estilos daquela escola ao qual ele foi desafiar com o estilo das artes marciais da escola IE. E Zong fica impressionado como ele mesmo nessa condição de ferimentos conseguia pensar nesse tipo de coisa. Nascia aí mais uma vez o pensamento filosófico de Bruce Lee de unir as artes marciais. Na próxima semana teremos a parte 5. Se inscreve no canal para você poder votar nas enquetes de quais vídeos serão produzidos aqui pelo canal e me ajude a compartilhar, pois o vídeo não está tendo grande alcance. Me ajude a que as pessoas conheçam essa série e outros momentos que eu conto, filmes, séries, faço análise de desenhos animados, faço os meus próprios desenhos animados. Vem participar e não esqueça de deixar o seu like.